galerinha do quinto ano, vamos para mais uma videoaula. Iniciamos hoje o capítulo 8 de Geografia. Estamos eles lá, o capítulo 8 está na página 276, inicia-se lá, e hoje nós vamos até a página 283. Tem como título Mudanças na Produção e no Mundo do Trabalho. Então, nessa aula a gente vai diferenciar o que é manufatura, artesanato e a questão dos processos industriais. Vamos juntos? Então, lá no começo, do capítulo eu tenho essas duas imagens e o que a gente vai entender, tá? Então, a gente vai também verificar os impactos das inovações tecnológicas, a gente compreender as consequências de automação de tecnologia, desde lá do comecinho da manufatura até a Revolução Industrial. Ok? Vamos lá. Ele inicia falando sobre o artesanato, né? Do artesanato à indústria. Então, se a gente pensar, né, que desde antigamente os seres humanos eles tinham uma necessidade de sobrevivência. E como que eles faziam isso, né? Eles utilizavam a natureza. Então, eles pescavam, eles caçavam, eles coletavam. Então, eles precisavam dos alimentos e de abrigos. E com o tempo, né, eles foram aprimorando e modificando cada vez mais os recursos que a natureza lhe oferecia. Tá? Então, eles produziam bens materiais como vasilhas, móveis e casa. Tá? Lá na página 278, ele fala que o modo de fabricar esses bens, né, mudou muito ao longo dos anos e continua a se modificar. Hoje, a maioria dos bens que usamos é produzida na indústria, mas o primeiro modo de fazer objetos foi o artesanato. Então, se a gente pensar sobre artesanatos, eu tenho que pensar primeiro sobre as criações humanas, né? Então, essas criações só são possíveis graças às habilidades culturais e técnicas que nós, seres humanos, compartilhamos entre as sociedades. Então, desde as coisas mais simples até as invenções mais complexas. Então, os produtos industrializados são só possíveis pela capacidade de o ser humano transformar os nossos recursos naturais, tá? Então, quando eu falo em artesanato, a gente precisa também entender que é uma atividade muito importante para muitas pessoas e para as comunidades. Então, pois o artesanato ainda é uma fonte de renda, né? Eu posso, ainda mais hoje, né? Quantas pessoas não estão sobrevivendo fazendo máscaras, fazendo algumas atividades artesanal para poder sustentar a sua família, tá? Aqui em Diadema, a gente tem uma feira de artesanato. Ele ficava ali na Praça Castelo Branco, depois eles mudaram para o centro, ali perto da Avenida do Trólebus. Eu não sei o nome, mas lá tem desde comidas, né, a produtos feitos, roupa para cachorro, crochê, várias coisinhas lá. E aqui no Brasil a gente tem uma cidade que ela é conhecida como a cidade do artesanato e é uma feira que chama Feira de Caruaru, que fica lá no Pernambuco. Então é um dos centros de artes popular mais conhecidos do Brasil, tá? Então aqui o livro fala, né, que provavelmente na nossa casa tem algum objeto artesanal, como toalha, crochê, pano de prato. Então, o que é o artesanato? Ele é um modo de produção manual. Então, e nela a produção tem caráter o quê? Familiar. Tá? Então, geralmente, esses trabalhos é feito em casas mesmo, né? Então, não precisa alugar. Então, você, né, era o dono do lugar que trabalhava, tá? No livro, ele traz a cena de um sapateiro e aqui eu trouxe outras imagens também sobre o trabalho artesanal. Aqui eu tenho a manufatura, né? O que é a manufatura? Ele é um processo de elaboração de produtos utilizando o quê? As mãos, onde a sua produção não utiliza máquinas, tá? Então, esse tipo de produção foi utilizada até o século XVIII. Foi quando ocorreu a troca da maquinofatura na Revolução Industrial. Então, quando eu utilizo de manufatura, eu tiro
todo o meu trabalho feito manualmente. Então, depois da Revolução Industrial, começou a se utilizar máquinas para substituir o trabalho humano, tá? No módulo, ele traz a oficina de fabricação de meias, a gravura de 1750, tá? E a industrialização. Então, a industrialização, ela teve um processo conhecido como a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra. Então, a manufatura ela foi substituída pela produção industrial, a maquinofatura, que utiliza máquinas ao invés do trabalho artesanal. Isso fez com que a produção aumentasse em larga escala, com menos uso de mão de obra e que o ritmo de trabalho fosse mais rápido, mas também fez com que os gastos de energia ficassem muito grandes. Por quê? Para que as máquinas funcionassem era necessário energia. Então, uma das mudanças, né, que houve nesse processo da Revolução Industrial foi a invenção de máquinas movidas a combustíveis fósseis. Primeiro foi o carvão mineral e depois foi o quê? O petróleo. Então, os produtos que eram feitos na fábrica, onde ficavam as máquinas, os operários das fábricas recebiam um salário em troca de trabalho. Então, houve também aí agora trocas, né? Trocas de trabalho por dinheiro, que era o salário. Então, aqui onde começou foi na Inglaterra, que onde foram fundadas as primeiras fábricas de tecido. Nesse país, havia muitos locais para extrair carvão mineral, fonte de energia usada para funcionar as máquinas a vapor. Muitas pessoas tiveram de sair de campo e ir para a cidade em busca de empregos nas fábricas. Então, aqui na imagem mostra, né, uma gravura de trabalhadores até trabalho infantil aqui em 1848, trabalhando no transporte de carvão. Tá? E a linha de montagem. Então, antes de falar sobre a linha de montagem, voltando aqui para a industrialização, existiu, né, na verdade, aqui a primeira, segunda e até às vezes a terceira industrial, a Revolução Industrial. E se questiona, né, há estudos que mencionam a quarta Revolução Industrial, que se chama 4.0, tá? É aí que onde vou ter o incremento, né? A automação e a robotização. Só que isso aqui eu vou deixar para o final da aula, tá? A gente vai falar um pouquinho mais. E a linha de montagem, tá? A linha de montagem, ela é um processo de produção que divide a fabricação de uma mercadoria em etapas que são concluídas em sequências pré-definidas. Então, as linhas de montagem são o método mais comumente usado na produção em massa de produtos. Então, essa invenção começou a ser usada nas indústrias do século XX e com ela foi possível fabricar grande quantidade de um mesmo produto em muito menos tempo. Tá? Então, é como se fosse uma espécie de uma esteira em que o produto está sendo feito por várias pessoas, tá? E cada uma delas há um operário que acrescenta uma nova peça até montar todo o processo, todo o produto. Trouxe a imagem aqui do Charlie Chaplin, tem um vídeo, né, que fala sobre tempos modernos, que ele fica lá trabalhando enquanto cada um vai fazendo o seu trabalho, rosqueando. E aí tem até um meme, né, que ele tanto fazia a mesma coisa que ele fica rosqueando parafuso, ele sai do trabalho lá, rosqueando, vai embora rosqueando a mão sem parafuso, tá? E por final a gente vai ter uma atividade que eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa sobre a indústria 4.0. Então vocês têm a opção, né, de trazer digitada, de me enviar digitada ou manuscrita. Observe a questão da digitada, tá? Não é Ctrl C e Ctrl V. Você vai fazer a pesquisa, vai ler, você pode trazer digitada ou escrita, tá? Você pode colocar fotos e não esqueça da fonte de pesquisas, porque da onde que vocês retiraram essa pesquisa, tá?
Então, vocês vão me enviar neste post mesmo, tá? Todos os trabalhos. Então, não adianta só peguei um site lá, copiar e colar. Você vai ler e vai digitar, fazer um resumo daquilo que você mais achou interessante, ok? Essa é a nossa aula. Espero que a gente possa entender. E os exercícios nós iremos fazer juntos durante a nossa aula. Beijos, tchau, tchau!